E hoje eu começo o programa com o Dr. Cláudio Bongiovanni, cardiologista que está aqui ao meu lado. Boa tarde, Dr. Cláudio. Boa tarde, Maíta. Que faz tempo que você não vem aqui gravar conosco, né? Faz um tempinho. Bom, agora, com a chegada do inverno, os riscos do infarto aumentam, não é, Dr. Cláudio? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Tá bom, Maíta. No inverno, o que acontece? O trabalho cardíaco aumenta. Para manter a temperatura do nosso corpo, nós somos seres homeotérmicos. O que quer dizer isso? Que independente da temperatura externa, a tua temperatura interna tem que ser estável, tem que ser a mesma. Então, quanto mais frio você tem externamente, você tem mais trabalho para manter a tua temperatura interna. Então, no frio, o trabalho cardíaco aumenta, o coração trabalha mais. Além disso, os vasos da periferia do nosso corpo, eles sofrem um fenômeno que chama vasoconstricção. Eles ficam mais fechados. Então, o coração trabalha mais, os vasos sanguíneos ficam mais fechados e existem alguns estudos que mostram que pode haver também alteração da viscosidade sanguínea. O sangue fica um pouquinho mais grosso em temperaturas mais baixas. Então, isso tudo somado faz com que a pessoa que já tem uma doença cardíaca, no frio, ela pode sofrer episódios de descompensação. Isso eu ia perguntar, então, é mais risco para quem já tem um problema cardíaco? Perfeito, Maíta. Para quem já tem, por exemplo, quem já é hipertenso, geralmente no frio a hipertensão descompensa. Se você não estiver muito bem medicado, no frio você tem uma tendência de ter piora. E se você tem uma doença coronária, aquela cardiopatia, que você tem obstrução nas artérias do coração, no frio a incidência de evento de infarto agudo é maior do que no clima de verão. E para evitar isso, então, tem que se agasalhar. Tem que se agasalhar, evitar a exposição prolongada ao frio, principalmente o idoso. Então, dia de muito frio, se puder, agasalhadinho, evitar exposição prolongada. E o mais importante, antes de entrar o inverno, dá uma checada se você está bem medicado da tua hipertensão, se os teus medicamentos para o seu coração estão adequadamente colocados. Então, faz um check-up pré-frio. Se prepare, né? Isso, se prepara. Porque o que acontece? A gente vive numa região que 10 meses é calor. Então, o gradiente térmico, você conviver numa temperatura média de 28, 32 graus e você ter dia que ela vai 4, 5, esse gradiente térmico, isso é muito perigoso para o sistema cardiovascular. Então, se mantenha agasalhado, mantenha a medicação em dia, evite exposição prolongada ao frio e tenta fazer uma avaliação para a chegada do inverno. Ok. Agora fala um pouquinho pra gente sobre o infarto, Dr. Cláudio. Tá. A partir de que idade? Existe uma idade que a pessoa está mais propensa? Então, o que é o infarto? Né? O coração ele é um músculo que ele fica na região central do tórax e que ele mantém o fluxo circulatório desde a ponta da cabeça até nossos pés. Então, para que ele sobreviva, para que ele tenha disponibilidade de fazer esse serviço, ele precisa de uma rede de artérias que mantenha ele vivo, que são as artérias coronárias. O que é a doença coronariana? É quando eu tenho formação de placa de ateroma dentro de uma artéria que nutre esse coração. A aterosclerose, ela começa a partir de 18, 21 anos. Ela é genética, só que ela tem influência do meio ambiente. O que é o meio ambiente? Tabagismo, sedentarismo, hipertensão, diabetes, colesterol, estresse, são os fatores de risco. Então, a genética mais os fatores de risco é que vão determinar a velocidade da formação das placas de gordura dentro das artérias do coração. O pico da doença coronária é dos 40 até os 55 anos. Muito mais no homem do que na mulher. Depois da menopausa, a incidência se iguala. Então você vai formando as plaquinhas de gordura e chega um momento, se você não tiver o diagnóstico precoce, essa artéria se entope e você tem o infarto. Como é que faz para saber antes? Que esse que é o problema, né? Como é que eu diagnostico antes? Porque quando você tem um infarto, metade das pessoas morrem na primeira hora do infarto. Esse que é o problema. É uma doença que tem uma mortalidade alta. Isso, então 50%. Então quando você tem um infarto, metade das pessoas morrem na primeira hora. Esse que é o grande desafio. E como é que eu faço para saber antes? Quais são os sintomas que podem me avisar? Se eu tenho histórico familiar, se eu tenho muito fator de risco, tenho cansaço aos esforços, tenho uma dor no peito, geralmente desencadeada pelo esforço, vai manter relação sexual, vai subir uma escada, faz uma caminhada, começa a sentir um desconforto no tórax que você não sentia, um cansaço que você não sentia. Então isso já é um sinal de alerta que você pode estar tendo alteração no fluxo coronário. Então, vale a pena você fazer uma avaliação. O senhor falou que o pico vai de 40 a 55 anos? É. Então depois dos 55 você tem uma tendência
menor? O idoso, depois de uma certa idade, 55, 60, 70 anos, se você tiver obstrução coronária, você vai tendo um fenômeno chamado circulação colateral. Numa área de isquemia do coração, a natureza vai formando novos pequenos vasos. O infarto no idoso ele é menos grave do que no jovem. O jovem não está protegido. Um jovem de 35, 40 anos que infarta, ele tem menos proteção miocárdica do que um idoso. É paradoxal. Bom, então quando a gente passar dos 55, a gente pode... 55, 60 tem anos. Tem esse lado bom também, Tem esse lado né? bom também. Tem Bom, esse lado bom. A alimentação também influencia muito, né? Sim, gordura Bastante. saturada. Quanto mais gordura saturada, maior a velocidade da obstrução dessas artérias coronárias. E para nós encerrarmos, eu acho uma coisa muito importante, os sintomas do infarto, muitas pessoas confundem, né? Com Perfeito. alguns outros sintomas. Então, assim, qual o maior alerta que o senhor deixaria para que quem está do lado ou a própria pessoa perceba se ela realmente está infartando? O sintoma primordial é dor no peito em aperto, uma dor forte, lancinante em aperto, que pode se irradiar para a mandíbula, para braço esquerdo ou braço direito, ou região dorsal. Dor muito dor diferente muito de forte. qualquer tipo de dor muscular ou uma dor E é o seguinte, de gases, alguma coisa assim? É uma dor que não passa, e junto com essa dor você tem palidez, sudorese, náuseas, vômitos. A pessoa que está infartada, você vê que ela está pálida. Então não é qualquer dor torácica que é infarto, Certo. tem alguns sintomas que a acompanham. Então uma dor muito forte no peito, muito suador, está transpirando muito. Tem palidez, é uma dor que irradia para a mandíbula, para baixo, é uma dor que está muito forte. Procura um centro médico para você fazer um E até eletro. lá, existe alguma coisa que possa ser feito para resolver um pouco a situação? Maíta, o bom é você se dirigir rapidamente a um centro médico. Agora, se a pessoa já tiver doença cardíaca, ela já está preparada, ela já toma remédio, existem alguns que você coloca sublingual, que é um nitrato, que ele tem um efeito vasodilatador. Algumas pessoas que já tomam aqueles remedinhos para afinar o sangue, os antiagregantes plaquetários, tomar 2 comprimidos de AS infantil. Mas o ideal, assim, se você tem um sintoma, não fica tentando medicar em casa. Procura um centro de urgência. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação e conto com você mais vezes, ok? Obrigado, Maíta, viu? Bom, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho eu volto. Não sai daí não, porque a gente só está começando.